Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da quinta semana da Quaresma, dia 12 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 10, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos judeus foram à casa de Marta e Maria para verem como Jesus se comportaria ali. E eles ficaram muito fascinados e também assustados, porque Jesus havia realizado grandes obras, inclusive ressuscitado Lázaro, irmão de Marta e Maria. Muitos daqueles que estavam ali creram na palavra de Jesus. Outros foram até Jerusalém e buscaram os fariseus e contaram tudo o que Jesus havia feito ali naquela cidade. Os fariseus foram até os sacerdotes e eles convocaram o conselho e disseram: este homem está realizando muitas obras grandiosas e ficando famoso, e muita gente está acreditando nele. Vai acontecer que Roma virá e destruirá o nosso templo santo e também a nossa cidade. Um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: será que não compreendeis? É necessário que um só morra por causa do povo, e assim não pereça a nossa nação e o nosso templo. Como ele era sumo sacerdote naquele tempo, esta palavra foi inspirada para ele, e ele profetizou que Jesus haveria de morrer pelo povo para congregar todos também. E assim, eles começaram então a traçar um meio e um modo de matar Jesus. De modo que Jesus já não caminhava mais ao público assim pelas ruas da cidade. Ele foi para uma cidade perto do deserto, chamado Efraim, e permanecia ali. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus. E os campesinos todos subiram para Jerusalém antes para se purificar para a festa da Páscoa. E foram ao templo e começaram a indagar: será que ele não virá? Será que ele não virá participar da festa? Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos encerrando o nosso tempo da Quaresma. E amanhã nós estaremos iniciando a Semana Santa com o Domingo da Paixão e Domingo de Ramos. É uma só missa com esses dois nomes: Domingo da Paixão do Senhor e Domingo de Ramos, onde nós iremos contemplar a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, aclamado pelo povo, também despertando curiosidade das autoridades militares, religiosas e políticas. E ali também nós vamos acompanhar durante toda a semana o desenrolar desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na primeira leitura de hoje, do profeta Ezequiel, nós encontramos ali uma profecia, onde Deus diz que ele mesmo virá para congregar o seu povo disperso em todas as nações. Que ele mesmo virá como um pastor para poder congregar este povo. E eles virão de todos os pontos, porque o Senhor é que virá para congregar o povo que estava disperso. E eles conhecerão o poder de Deus, e eles conhecerão a sabedoria de Deus, e eles se deixarão guiar, ensinados pelo próprio Deus. É o profeta Ezequiel que está então profetizando em nome do Senhor, de que é o próprio Senhor que vai realizar as grandes maravilhas de congregar o povo, salvar o povo, alimentar o povo, proteger o povo. É Deus que veio congregar então o seu povo. Então, mergulhemos no espírito do Evangelho de hoje, porque aqui está sendo realizado também esta profecia. Jesus estava na cidade de Betânia, na casa de Marta e de Maria, onde ele ressuscitou Lázaro. E todos ficaram espantados e também muitos creram na palavra de Jesus. E outros que ficaram também, além de espantados, escandalizados. E foram até os fariseus para contar o que Jesus estava fazendo. A fama de Jesus estava crescendo. Ele estava se tornando importante. E enquanto muitos viam nesse ato salvífico uma obra e uma operação do próprio Deus, a realização do dia do Senhor,
outros viam ali também com insegurança e com medo. Medo. O medo é uma prisão poderosa que aprisiona a alma, os pés, as mãos e cega os olhos de alguém. Enquanto para muitos era uma esperança e era uma consolação, para muitos outros a presença de Jesus significava medo e pavor. E assim, então, eles vão até os fariseus que estão em Jerusalém. Os fariseus vão congregar também os sacerdotes e eles vão congregar o conselho. E o conselho fica atemorizado. O conselho fica com medo. E eles começam então a refletir a partir do medo, a partir do óculos do medo. Este homem está ficando importante. Este homem está congregando cada vez mais pessoas. Este homem está congregando pessoas de diversos lugares, de diversas aldeias. E eles estão seguindo. Isso vai crescer tanto de que Roma virá para poder destruir o nosso templo santo e também para destruir a nossa nação. Quer dizer, o medo começa agora a pastorear o coração dos pastores de Israel. Daqueles que foram colocados como os mestres do templo, os saduceus, daqueles que eram tidos como os crentes mais perfeitos, os fariseus, que foram colocados para poder manter a consciência sobre Deus no coração do povo, de congregar o povo em nome de Deus, agora guiados pelo medo, eles estão tramando outras coisas. Eles não veem outra possibilidade, mas estão só o medo. Roma virá, porque considerará tudo isso como um levante militar, uma insubordinação do povo ao governo de Roma. Roma virá e vai destruir o templo santo e também vai destruir a nossa nação. Meus irmãos, minhas irmãs, quando somos movidos pelo medo, é assim que acontece. Matamos o inocente, matamos o justo. Principalmente quando temos medo de perder o status quo, de perder o nosso poder, de perder a nossa influência, de perder o nosso mando. Assim somos capazes de nós também de fazermos coisas horríveis, porque fomos guiados pelo medo. Um dentre eles, chamado Caifás, que era um sacerdote naquele tempo, vai dizer: será que vocês não compreendem uma coisa? É necessário que um morra para que a nação viva. É interessante esse ponto histórico, porque se vocês olharem a história humana, todo mundo nunca fez nada. Quem sempre faz alguma coisa é alguma pessoa. E às vezes essa pessoa tem que dar sua cara a tapa e às vezes morre por causa de uma liberdade que as pessoas querem, de uma vida melhor que as pessoas querem. Porque todo mundo não faz nada. É sempre alguma pessoa que vai fazer. Por exemplo, as liberdades que os nossos países têm hoje como independências, os direitos conquistados a partir de todos esses tempos, não foram todos que conseguiram. Alguém iniciou o processo. Alguém teve coragem de ver o diferente, porque todo mundo não vê do mesmo modo. Há pessoas que têm sensibilidade social, outros não têm. Há pessoas que têm sensibilidade humana, outros não têm. Há pessoas que ficam na sua zona de conforto e não conseguem mais ver. Principalmente quando o medo chega, elas são capazes de fazer o mal para se manterem na zona de conforto. Caifás então vai dizer: é necessário que um só morra, para que não venha a ser destruído o templo e também a nação. E a partir daquele momento, eles vão estudar, planejar como vão matar Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, assim também nós verificamos ainda hoje nas estruturas políticas, nas estruturas religiosas de nossos povos. Quantos e quantas também sofrem, porque o Senhor chama um profeta para falar, denunciar, proclamar, e eles são incompreendidos, eles não são aceitos, e assim o profeta sofre. Jesus é aquele que vai então congregar o povo de Deus. A morte de Jesus congrega o povo. A morte de Jesus derruba o muro que separava judeu de não judeu, grego de não grego. A morte de Jesus rasga o véu do templo de Jerusalém, de modo que todos podem, a partir daquele momento, ver a glória de Deus. E é isso que nós estamos celebrando. Que esta palavra de hoje ajude você e ajude a mim, então, a entrarmos em Jerusalém com Jesus e a percorrer cada caminho, sentir cada pulsação do seu coração e poder celebrar com ele a morte e a ressurreição.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Paz e bem.